O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, presta depoimento à Polícia Federal sobre os atos de 8 de janeiro. Na abertura da cúpula da Amazônia, presidente Lula diz que nunca foi tão urgente ampliar cooperação na região. E você vai ver também. Turismo no Brasil dispara, aquece a economia e registra o maior faturamento desde 2014. Julho bate recorde e se torna o mês mais quente da história do planeta. Ataques russos matam 7 pessoas na Ucrânia e deixam dezenas de feridos. Popularidade de cigarro eletrônico e narguilé entre jovens preocupa especialistas que temem danos à saúde. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, prestou depoimento hoje na Polícia Federal à CPMI dos atos de 8 de janeiro e disse que o planejamento de segurança para aquele dia não indicava qualquer risco de ruptura como foram registrados. O ministro Anderson Torres disse que só com a queda de uma bomba os atos teriam chegado àquele patamar de destruição, considerando os planos de monitoramento para a manifestação. De acordo com Torres, naquele dia os acampamentos estavam praticamente desmontados e que o general Dutra precisava da secretária de Desenvolvimento Social para tirar os vulneráveis, os moradores de rua, antes de fazer o desmonte final do acampamento. O ex-ministro disse ainda que quando viajou para os Estados Unidos na sexta, antevéspera dos atos, estava tranquilo, pois havia deixado assinado um plano de ações integradas e que se a Praça dos Três Poderes tivesse sido realmente isolada, os atos do dia 8 de janeiro não teriam acontecido. Naquele momento, Anderson Torres era secretário de Segurança Pública do governo do Distrito Federal. O ex-gestor é investigado pelo Supremo Tribunal Federal por suposta omissão na montagem do esquema de segurança no dia 8 de janeiro. Ele chegou a ficar preso por cerca de 4 meses, mas depois foi solto por ordem do ministro Alexandre de Moraes, que impôs, no entanto, o uso da tornozeleira eletrônica. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, revogou ontem a prisão de 90 réus que são acusados de participação nos atos de 8 de janeiro. Todos vão ter que cumprir medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar no período noturno e não vão poder usar redes sociais e se comunicar com outros envolvidos nos ataques. Ainda permanecem presos cerca de 150 pessoas. E o Ministério Público de São Paulo denunciou hoje 3 homens pelo homicídio do soldado Patrick Bastos Reis, da Rota, no Guarujá, no final de julho. A denúncia foi oficializada depois que a Polícia Civil finalizou um inquérito sobre o caso. A pena pelos crimes pode chegar a até 65 anos de reclusão para cada um dos acusados. O inquérito realizado pela Polícia Civil confirmou que Erickson Davi da Silva foi o autor do disparo que matou o policial militar. Erickson foi identificado como o segurança de um ponto de venda de drogas. Ainda segundo o documento, a Polícia Civil concluiu que Marco de Assis Silva, conhecido como Mazzaropi, e Cauã Jazon da Silva, irmão do acusado, estavam no local em que o crime ocorreu e não tomaram nenhuma atitude que pudesse conter a ação. A morte do soldado desencadeou a Operação Escudo na semana passada, que mobilizou equipes especializadas das polícias na Baixada Santista e até o momento resultou na prisão de 181 pessoas e em 16 mortes, segundo o último balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Patrick Bastos Reis estava em patrulhamento no dia 27 de julho, quando foi baleado próximo ao tórax. Reis chegou a ser atendido, mas não resistiu aos ferimentos. Um outro policial foi baleado na mão esquerda, mas foi liberado após ser atendido em um hospital da região.
A cúpula da Amazônia começou hoje em Belém, no Pará, com o discurso do presidente Lula. Anfitrião do encontro, o presidente disse que é urgente a cooperação dos países que compartilham o bioma amazônico e cobrou apoio de prefeitos e governadores para atingir a meta de desmatamento zero na região até 2030. Líderes mundiais que integram a organização do Tratado de Cooperação Amazônica se reuniram em Belém. Fazem parte da OTCA 8 países que abrigam a floresta amazônica. 5 chefes de estado do grupo vieram para a cúpula da Amazônia. Os presidentes do Equador, Suriname e Venezuela mandaram representantes para participar das discussões. O presidente Lula abriu oficialmente a cúpula e reforçou a urgência da cooperação entre os países da OTCA. Disse que a união é imprescindível para combater os crimes ambientais que afetam a vida dos moradores e ameaçam a biodiversidade. Precisaremos conciliar a proteção ambiental com a inclusão social, o fomento à ciência tecnológica e inovação, o estímulo à economia local, o combate ao crime internacional e a valorização dos povos indígenas e de comunidades tradicionais e seus conhecimentos ancestrais. Lula prometeu que a cúpula vai representar um marco no combate à destruição da floresta, que se estende por 8 países. Enquanto isso, do lado de fora, um protesto. Lideranças indígenas de várias etnias, acompanhados de centenas de pessoas, pediram proteção e o fim da violência contra os povos originários do Brasil. E falando agora sobre economia, o Banco Central divulgou hoje a ata da reunião mais recente do Comitê de Política Monetária. Na semana passada, pela primeira vez em 3 anos, o Copom reduziu a taxa básica de juros de 13,75% ao ano para 13,25%. No documento, o comitê afirmou ser pouco provável um ritmo maior de ajuste da Selic, ou seja, um corte maior do que 0,5 ponto percentual. E para mudar essa previsão é preciso uma melhora mais sólida das expectativas de inflação no Brasil. Atualmente, os objetivos perseguidos pelo Banco Central são 3,25% neste ano e 3% a partir de 2024, com intervalos de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em leve alta nesta terça-feira, após o Banco Central do Brasil divulgar a ata da última reunião do Copom, que reduziu a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual. Pela manhã, a moeda norte-americana ganhou força frente ao real após a divulgação de dados mais fracos da economia chinesa e em meio a um movimento de busca por proteção nos mercados globais. À tarde, o dólar perdeu força, com investidores realizando parte dos lucros recentes e com exportadores aproveitando as cotações mais altas para vender divisas. No fim do pregão, a moeda norte-americana subiu 0,06% e encerrou o dia cotada a R$ 4,89 na venda. E o turismo brasileiro comemora o bom momento com o reaquecimento do setor, que ultrapassou o faturamento de 36 bilhões de reais em maio, o melhor resultado desde 2014. Mais de 64 mil empregos entre janeiro e maio deste ano foram criados. Os segmentos que mais contrataram foram os de serviços culturais e de aluguéis de veículos, de acordo com o levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Os segmentos são os mesmos onde mais empresas foram criadas no período. O setor tem retomado sua receita com empregabilidade, desenvolvimento de novos negócios e atração de investimentos estrangeiros. Outro indicador desse movimento é que a média de fluxo de aeronaves nos 10 maiores aeroportos do Brasil voltou em maio ao nível observado antes da pandemia. Do ponto de vista do turismo interno, a alta tem relação com o alto custo de viajar para o exterior, com a demanda de ofertas e produtos turísticos brasileiros. E veja a seguir, julho bate recorde e se torna o mês mais quente da história do planeta. E ainda, a popularidade de cigarro eletrônico e narguilé entre jovens preocupa especialistas que têm dados à saúde. Nós voltamos em instantes. Até já!
E nós estamos de volta, 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta terça-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Uma nova lei aprovada pelos vereadores do Rio pretendem obrigar os donos de pets a implantarem um microchip nos animais de estimação. A medida, que ainda precisa ser regulamentada, pretende diminuir o número de abandono de pets no estado, além de controlar melhor a quantidade de animais que vivem na cidade. Segundo veterinários, o chip contém informações do animal e do responsável, e a aplicação é rápida e fácil, não interferindo em nada na vida do animal. Quem se interessar, o microchip pode ser instalado gratuitamente no Centro de Zoonoses, em Santa Cruz, na Zona Oeste, ou no Centro de Medicina Veterinária Jorge Weitzmann, na Mangueira. E segundo um estudo do Instituto Nacional Araiara, as medidas adotadas para amenizar o impacto da poluição causada pela CSN são ineficazes. As irregularidades são tão graves que os moradores da região podem desenvolver até câncer ao longo prazo. O motivo é a exposição a poluentes não tratados, que saem da siderúrgica nacional na produção de aço. No estudo, o Instituto usou equipamentos para identificar os gases emitidos e foram identificadas mais de 18 inconformidades ambientais e climáticas na cidade. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. Ótima noite para você, Anderson. Até mais. E olha só, algumas modalidades de planos de saúde coletivos registraram no acumulado dos últimos 5 anos reajustes que chegam ao dobro dos sofridos pelos planos individuais. Os dados são de uma pesquisa divulgada hoje. E a nossa repórter Maria Clara Leite traz mais informações. O estudo divulgado pelo IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, analisou valores de planos de saúde individuais e coletivos entre os anos de 2017 e 2022. Nesse período, o preço médio da mensalidade dos individuais para a faixa etária de 39 a 44 anos passou de R$ 522 para R$ 707, alta de 35%. Já os coletivos empresariais com 30 vidas ou mais aumentaram quase 59%. Coletivos por adesão com 30 vidas ou mais, 67% de aumento. Coletivos por adesão com até 29 vidas, 74% de alta. E coletivos empresariais com até 29 vidas, mais de 82% de aumento. Segundo o IDEC, esses resultados indicam vantagem na contratação de planos individuais e mostram como os planos coletivos acabam se tornando uma armadilha para grande parte dos consumidores brasileiros, que acredita estar escolhendo a melhor opção com os coletivos. O Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos confirmou hoje que julho foi o mês mais quente já registrado na história. É isso mesmo, e esse calor extremo continua castigando principalmente o sul da Europa. O mês passado também foi marcado por ondas de calor e incêndios em todo o mundo, com temperaturas médias na atmosfera de 0,72 grau, mais elevadas que as médias registradas para julho entre 1991 e 2020. De acordo com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, a humanidade saiu da era do aquecimento global para entrar na era da ebulição global. Os sinais do aquecimento global provocado pelas atividades humanas, começando pelo uso de combustíveis fósseis, carvão, petróleo, gás, foram registrados simultaneamente em todo o planeta. A Grécia sofreu grandes incêndios, assim como o Canadá, que também registrou inundações. As ondas de calor sucessivas no sul da Europa, norte da África, sul dos Estados Unidos e parte da China também provocaram muitos danos. Os oceanos também são vítimas do fenômeno preocupante. As temperaturas registradas na superfície do mar estão muito elevadas desde abril e os níveis registrados em julho não têm precedentes.
O Observatório Copérnicus também indica que gelo marinho antártico atingiu o menor nível para o mês de julho desde o início das observações por satélite, 15% abaixo da média do mês. E os eventos climáticos extremos têm causado fortes tempestades nos Estados Unidos. 10 estados na costa leste americana estão sob alerta de tornados. 29 milhões de americanos foram atingidos por tempestades nos últimos 2 dias. E nessa terça-feira, 300 mil americanos acordaram sem energia elétrica. Em Maryland, 33 adultos e 14 crianças ficaram presos dentro dos carros por até 5 horas depois que 30 postes de luz caíram. 2.600 voos foram cancelados nos aeroportos do país. Na Carolina do Sul, um jovem de 15 anos morreu na segunda-feira depois que uma árvore caiu sobre a casa onde ele morava. E no Alabama, um homem morreu depois de ser atingido por um raio em um estacionamento. O país já registrou 466 tornados nos primeiros 3 meses do ano. E o número é o maior desde 1950, quando o monitoramento anual começou a ser feito. Ao todo, 23 pessoas morreram até abril em decorrência desse evento meteorológico. E falando agora sobre o conflito no leste europeu, a Rússia lançou 2 mísseis contra a cidade de Pokrovsk, no leste da Ucrânia, e deixou pelo menos 7 mortos na manhã de hoje. Um desses mísseis atingiu um prédio residencial e matou 5 pessoas. O segundo, que foi lançado 40 minutos depois, matou um militar e um socorrista que ajudavam as vítimas do primeiro ataque. 30 civis ficaram feridos, entre eles 2 crianças. Vários andares de um hotel também foram destruídos. Jornalistas, equipes de ajuda humanitária e militares costumam se hospedar nesse lugar. Um dos poucos lugares ainda abertos na província de Donetsk, que está parcialmente ocupada pela Rússia. A Ucrânia tenta recuperar territórios tomados pelos russos, mas tem poucos avanços até agora. E olha só, apesar da redução de 300 milhões de fumantes nos últimos 15 anos, apontada no último relatório da Organização Mundial da Saúde, especialistas fazem um alerta. É isso mesmo, muito populares entre os mais jovens, o cigarro eletrônico e o narguile representam risco para a saúde. Os novos números divulgados recentemente pela Organização Mundial de Saúde são animadores. Afinal, em 1,5 décadas, cerca de 300 milhões de pessoas se livraram do tabaco. Além disso, o percentual de fumantes caiu de 22,8% da população mundial para 17%. Brasil e Turquia lideram o combate ao fumo, agora acompanhados pelas Ilhas Maurício e Holanda. A nova edição do relatório também destaca que cerca de 40% das nações pelo mundo baniram o cigarro de espaços públicos fechados. Isso, segundo a OMS, garante ar puro para as pessoas respirarem, motiva os fumantes a largarem a prática e evita que novos indivíduos criem o hábito nocivo. Entretanto, as últimas estatísticas ainda não são suficientes para trazer alívio aos especialistas. A cardiologista Tânia Ogawa, do Programa de Tratamento de Tabagismo do Instituto do Coração, INCOR, faz um alerta, principalmente aos mais jovens. Tanto o narguilé quanto o cigarro eletrônico, apesar de serem formas muito diferentes de consumo, né, o cigarro eletrônico é um cigarro sem combustão, né, vamos dizer assim. Então, é um consumo de nicotina sem combustão. O narguilé não. O narguilé tem uma fonte de combustão, libera monóxido de carbono. O narguilé nada mais é do que uma outra forma de se iniciar os jovens ao consumo de tabaco. Aquela pessoa que começou a sentir falta do tabaco, ela vai recorrer durante a semana ao cigarro e nos finais de semana vai com o grupo consumir o narguilé. O relatório também aborda o avanço dos cigarros eletrônicos pelo mundo. Conhecidos como vapes e pods, os dispositivos para fumar têm a venda proibida no Brasil desde 2009 pela Anvisa, embora sejam facilmente encontrados em tabacarias. Segundo uma recente pesquisa realizada em território nacional, 1 a cada 4 jovens de 18 a 24 anos já utilizou alguma vez um cigarro eletrônico.
Em todas as faixas etárias, essa taxa foi de 8%. Além do cigarro eletrônico, que eu já comentei que a gente receia que a droga do século atual deixa de ser o cigarro fumado ou com combustão e passa a ser o cigarro eletrônico, então a gente alerta para os riscos do cigarro eletrônico, né? Nós também alertamos para jovens e mulheres, que são as populações que ainda a gente nota que a queda no número de iniciantes ao fumo ainda é menor do que em homens aqui no Brasil. Já um estudo publicado em uma revista científica internacional mostrou que a concentração de toxinas nocivas à saúde aumenta em 22 vezes no ambiente fechado após o uso, levando os riscos também para aqueles que não utilizaram os aparelhos eletrônicos ou narguilés. Aproximadamente 1.300.000 pessoas morrem ano a ano devido ao fumo passivo, pelo risco elevado para doenças cardíacas, derrames, doenças respiratórias, diabetes tipo 2 e câncer, diz a OMS. Muitas vezes as sessões de narguilé, de consumo de narguilé, elas duram horas, né? Então, aquela pessoa que vai numa festa, fuma um cigarrinho só para socializar com os amigos, numa sessão de narguilé, mesmo que ele não fume tanto ali no bocal, ele vai estar exposto a um ambiente extremamente cheio de fumaça, cheio de monóxido de carbono e vários outros, material particulado, vários outros pequenos componentes que fazem muito mal à saúde. Existe uma ação que é muito importante da Anvisa e do governo de não se legalizar o cigarro eletrônico no Brasil. A gente percebe que nos países em que o cigarro eletrônico foi legalizado e pode ser vendido livremente, consumido livremente, esse consumo está nas alturas. Bem, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma boa noite para você e até amanhã. Obrigada pela companhia, uma ótima noite para você e até mais.